Boa noite a todos. Bom, essa é a nossa live número 5 do projeto Olho Mágico. Esse projeto ele foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Fundo Estadual de Cultura, ao Governo Estadual do Rio de Janeiro e à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Antes eu quero contar mais um pouquinho da história do Olho Mágico. Para quem não me conhece, meu nome é Laís Ariose, muito prazer e sejam todos bem-vindos aqui no meu Instagram, na nossa série Olho Mágico. E esse projeto, ele é um projeto que ele é uma continuação de um trabalho que eu comecei em 2013, que foi o meu documentário chamado Caleidoscópio, que foi a minha monografia quando me formei como jornalista. E o Olho Mágico, ele vem dando essa continuidade. Então, essa série de 11 lives, a gente está abordando o universo das pessoas com necessidades especiais. Mas eu pretendo, daqui para frente, trazer aqui várias vozes, né? Eu acho que existem outros temas que são tão importantes quanto e que precisam cada vez mais serem dialogados, debatidos. Nós temos outras pessoas que precisam ter voz aqui, precisam falar como se sentem e precisam ser incluídas, né, digamos assim, de uma vez por todas. Então, eu estou muito feliz aqui de dizer que eu decidi dar continuidade a esse projeto. E então, quem quiser vir aqui e falar e colocar a voz aqui e dizer o que pensa, para a gente construir um lugar melhor para se conviver, é muito bem-vindo, tá bom? Obrigada a todos. Bom, hoje o meu entrevistado é o Alan Pellegrino. Ele também fez parte do meu documentário, do nosso documentário, que esse documentário não é só meu. Ele só foi possível através de todo mundo que estava ali. E ele também fez a peça comigo, Como Vemos Esse Mundo, lá em 2010 e 2011. E a gente vai bater um papo aqui hoje muito, muito, muito especial. Vou convidá-lo aqui para... Já são 7 horas? São 7h01. Oi, amigo! Oi! Que saudade! Ah, que ótimo! Boa Tá me ouvindo noite. bem? Boa noite. Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Ah, que Que massa! prazer. Que honra de ter aqui. Obrigada, Que viu, por massa, aceitar obrigado. o Eu que convite. agradeço, eu que agradeço. Fico tão feliz aí por poder Também. participar. Falar sobre esse assunto é muito legal, né? É muito bom, né? Muito A bom. nossa memória afetiva vai lá atrás, né? Sim, Vai sim. lá atrás e lembrando daqueles rostinhos lindos daqueles meninos. Eles Com são demais, certeza. né? São incríveis. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero apresentar o Alan aqui para todo mundo. Oi, Clarissa, tudo bem? A Clarissa é lá do Tocando em Você. Ela tá em todas as lives aqui. Olha, que Linda! ótimo. Tudo Ela é bom, linda. Clarissa? Gente, então vamos lá. O Alan, ele é ator, produtor e escritor também. Estudou e participou do grupo Tá na Rua, sob direção do grande Amir Haddad, e atuou nos espetáculos Shakespeare e os Orixás, A Tempestade e Geografia Popular do Rio de Janeiro. Em 2008, estreou no ECM Sérgio Porto. O que é ECM, amigo? Centro Cultural Municipal, Ah, Sérgio é ali, Porto. é o Teatro Sérgio Porto, ele É o tem o Teatro nome Sérgio de Porto, é. A ECM. gente põe esse M porque, enfim, Sim, é que é o é de nome, é o estado, é. nome, como É, é que para é? todos, né, municipais tem esse. Isso. Aqui aprendi mais uma coisa, eu não sabia que o Sérgio Porto chamava ECM Sérgio Porto. Bom, eu te assisti lá, que você fez o seu primeiro texto autoral, É, Volta Seca. é, Fui te é. assistir, que foi incrível esse espetáculo, depois eu quero falar sobre ele aqui. Esse espetáculo foi publicado pela editora Giostre, é assim que fala? Sim, Giostre? sim, Josta. Giostre. Bom, desde 2016, o Alan é membro da companhia da Dragão Voador e atualmente ensaia seu novo solo inédito, Nave Mãe. Ó, tá vindo outro solo, que É, delícia. é.
Na TV, seus últimos trabalhos foram na série Sob Pressão, em 2019, que eu também assisti, foi incrível, você É mandou demais, muito né? bem. É Meu sonho é demais aquela fazer uma série, meu participação nessa Deus. série, vou te Ai, falar. mas é demais. Você vai Que deitar e rolar, é muito bom. Espero que eu consiga fazer um dia, porque eu admiro tanto esse trabalho. Eu sou muito fã dessa série. É incrível. Não tem um episódio, É, mais ou menos. Todos os é. episódios são E, níveis assim, né? e que bom que ela continuou, porque nessa temporada que eu fiz, falava-se que ia terminar a série, inclusive ia, enfim. Mas o público gosta tanto dessa série que continuou, né, velho? Não tinha como. Não tem Imagina como. agora essa série, nesse momento, eles, né? O que vem aí? Oxe, imagina. Gente. Bom, então ele fez Sobre Pressão em 2019, no papel de Fábio. E na novela Segundo Sol, em 2018, no papel de Evandro. Estreou na TV na novela Gabriela como Serapião, em 2012. Que lindo, Alan, é É, incrível, cara. Muito Serapião. conteúdo aqui. Oh, oh, Lalai. Oi, pai, tudo bem? Vou mandar um beijo pro meu pai, que ele reclamou da outra vez que eu não mandei um beijo pra ele. Que isso, Muito lá. bom. Amigo, bom, para começar esse bate-papo aqui, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como que você começou a sua carreira artística. Você é baiano, né? Então Sim, eu conta aí sou pra gente sua baiano, história. sou de Salvador, Bahia. Eu tava pensando hoje aqui que eu comecei, cara, desde a capoeira, assim, sabe? Meu primeiro contato com a arte, eu tava pensando isso hoje. Meu primeiro contato com a arte foi a capoeira. Eu devia ter meus 13, 14 anos. E aí, treinando capoeira, o mestre. Chegou uma época que iam gravar um CD de capoeira, né? Com as músicas, as cantigas que se chamam na capoeira ladainhas, né? As Sim. cantigas, da capoeira de Angola se chamam ladainhas. E aí ia rolar um CD do grupo de capoeira que eu fazia parte. E eu cantava muito nas rodas, Laís. Eu sempre gostei muito de cantar nas rodas. Eu decorava aquelas ladainhas, obviamente, né? Já tinha uma coisa ali, né? Eu decorava porque são enormes e normalmente contam histórias as ladainhas das capoeiras, né? Da capoeira. São lindas, né? Eu E são admiro lindas, muito. é uma cultura, é Lindas. demais aquilo ali, né? Sim. E aí, como eu decorava aquilo e tal, e cantava nas rodas, o mestre se agradou e falou: pô, a gente vai gravar o CD, você não quer gravar uma música? Tem uma que eu fiz e eu queria que você gravasse. E eu fui pro estúdio gravar. Eu tava lembrando Ai, que disso hoje, legal. cara. Por que lembrei disso? Por conta de outra coisa que eu tô fazendo aqui, é um álbum poético, enfim. Eu nem sei mais ou menos o que é ainda. E aí eu tava lembrando dessa história. Então, minha história com a arte começou aí, eu acredito. Porque depois daí eu fui fazer teatro e tal, enfim, fiz teatro. Depois eu fiquei até os meus 18 anos na Bahia, depois eu fui morar em Portugal, em Lisboa. Dei Olha, um não salto sabia para lá. disso. É, Que legal. eu morei lá 6 anos. Dei um salto para lá, né? E nesse tempo que eu morei em Lisboa, eu tive algum contato lá com arte de rua, porque na época que eu imigrei, né, vamos dizer assim, na época que eu fui para lá, eles tinham o apreço pela cultura brasileira, sempre tiveram, mas a cultura brasileira não tinha tanto acesso, não tinha tanto espaço em Lisboa, ali, né, nos teatros, enfim. Não haviam muitas peças como hoje há, por exemplo, entendeu, Lai? Hoje tem muita coisa nossa lá, tem os teatros, enfim. Naquela Sim. época não, naquela época iam grandes espetáculos, tipo Miguel Falabella, uma galera que levavam grandes peças, sabe? Então eu não tive muita oportunidade, assim, eu tinha vontade de estudar lá, fazer alguma coisa, mas não tinha muito acesso, então eu fiz algumas coisas de rua, conheci um grupo lá chamado Grupo Chapitô, que é um grupo incrível, incrível, eles são, pô, extraordinários, enfim. E, e aí morei lá e depois eu, obviamente, assim, senti a falta da minha necessidade de me expressar e tudo mais, e vim para o Rio de Janeiro e desde então estou trabalhando aqui. Eu tenho 13 anos que eu estou aqui, né, já trabalhando, enfim. Você ficou quanto tempo em Portugal? 6 anos. Caramba, bastante tempo, hein? É, Foi uma experiência, então. foi muito bom, assim. Foi uma experiência de vida, assim, ótima. Eu faria de novo, sabia? De tão legal que foi. De tão legal. Eu tenho Sim. muitos amigos ainda portugueses.
E eles são incríveis, assim, enfim. Eu gosto muito de Portugal, tenho um carinho, acho muito parecido com o Rio, inclusive, com a Bahia também, sabe? Sim. E eles gostam Você muito de cultura. Muito. Você tem que levar os seus espetáculos solos para lá, Pois é, eu tenho muita vontade de fazer o Volta né? Seca lá. Poxa, seria Nossa, ia ser incrível lá isso. incrível Volta Seca lá, levar a É, cultura do Nordeste para lá, do sertão, é. né? Ia ser incrível. Agora com a internet tem essa possibilidade de fazer de casa e eles assistirem lá, sabe? Eu pensei muito nisso Sim, durante essa pandemia. Mas eu também, sim. enfim, acabei que não fui em frente com isso, porque também estou ensaiando, e a gente pensa que tem muito tempo, né? Tá em casa, né? Mas não tem, cara. Não tem. Tipo, eu já tô, sabe? Eu tava fazendo Gente, uma para mim coisa ali, também já não. parei aqui. Para mim o tempo parece que diminuiu. É impressionante. É, Tá em casa, parece que a gente tem necessidade de fazer muito mais coisas, e aí parece que quando você vê o dia já acabou e já foi, né? já foi. Eu tenho acordado muito cedo, cara. 7 da manhã eu acordo sem despertador todo dia, sabe? E eu Isso é durmo bom. todo dia meia-noite. E 7 da manhã eu tô acordado todo dia agora, assim, nessa época de pandemia. Antes ainda dava para rolar uma preguiça, né? Para ensaiar alguma coisa assim. Aí segurava até as 9, pegava, né? Chegava meio no laço. E agora, cara, você desperta, porque não tem, né, cara? Não tem, né? É, Você tem que fazer as coisas em casa. Então tá sendo bem legal. Tá sendo bem produtivo, assim, esse que momento bom que você está também, né? produzindo, amigo, que bom. Isso é importante, não pirar, né? Produzir e não pirar, isso é importante. É. E vamos lá, quando que você começou a ter contato com a arte inclusiva? Assim, a primeira vez foi lá no Tocando em Você, com Como Vemos Esse Mundo? Foi. Eu não fazia nem ideia que existisse uma escola daquele modo, eu não fazia ideia que existisse um grupo, eu não sabia ideia, não fazia ideia que existisse aquele projeto. Eu caí bem de paraquedas, assim, eu não me lembro quem me convidou, não sei se foi a Joelma, se foi o Júlio, agora eu não me recordo, mas foi um desses dois, assim. Júlio deve lembrar, ele lembra de tudo. Daqui a pouco ele bota aí quem foi. Ah, se Ele é lembrar, a bota nossa aí. enciclopédia do tempo aqui, ele sempre Foi um fala. dos dois aí, né? E aí, cara, eu não tinha, não fazia ideia. E, cara, também quando a gente chega ali, o que a gente aprende é incrível, né? Assim, se a gente for tentar explicar a dimensão disso aqui, é quase que impossível, né? Porque aquilo é Né? quase que você aprender a fazer teatro. Não dá para falar só, né? Você tem que experimentar, né? Experimentar. E, e só experimentando ali com eles, a gente a gente. O tempo inteiro que eu estava ali experimentando com eles, eu tinha a impressão de que eu achava que a vida fosse, sei lá, a vida para mim era uma coisa muito mais difícil, sabe? Às vezes tinha questões tão simples que eu achava tão difícil. E aí, o tempo inteiro que eu convivi com eles, eu só pensava que, cara, as dificuldades que a gente tem não é nada com pessoas que realmente enfrentam dificuldades e que ultrapassam elas de uma maneira assim, cara, tão quase que espiritual, sabe? Assim, é impressionante. Foi uma lição, cara, ter convivido com eles. Foi a mesma coisa que ter morado em Portugal. Eu aprendi uma outra coisa, porque eu acho Sim. que faz bem para as pessoas estarem perto daquele lugar, faz bem para as pessoas estagiarem lá, não sei se tem essa possibilidade, porque é ali perto que a gente entende, cara, o tamanho e a dimensão de uma coisa desconhecida que a gente passa por cima todos os dias. Eu nunca me esqueço de um comentário do Eric, que, para quem está assistindo, o Eric é um dos alunos da escola de arte do Tocando em Você. Ele é um dos alunos especiais e tudo mais. E ele tem um ticket para frequentar a rua. Ele sai da casa dele, ele pega o ônibus que ele sabe que é o ônibus que vai deixar ele lá na escola que ele estuda, e ele pega aquele ônibus e ele vai estudar. E ele me falava que era impressionante porque essas pessoas, eles têm um cartãozinho especial para, né, transitar, enfim. Uma carteira especial. Como a gente tem uma carteira com passe, eles têm um passe deles que é especial. E quando ele apresentava aquilo, as pessoas tropeçavam, chutavam ele, empurravam, rolava de imediato uma
Uma como é que se agressão, diz? afastamento, um É uma agressão, preconceito, uma resistência. Falava de resistência. imediato uma resistência, cara. Aquele ser trafegar Gente, naquele espaço, vamos dizer assim, normal, assim. Então, esse tipo de coisa, a gente aprende muito, porque, na verdade, a grandeza está nele, sabe? lógico. A dimensão de ser humano está nele. Ele é que, vamos dizer assim, né? Se dissesse, se a sociedade diz que é limitado, pô, que limitado que ele é em ter um pensamento tão grande como esse, né? Dizer assim para a pessoa, pô, calma, não precisa me chutar, eu posso conviver aqui com vocês numa boa, não tem problema algum. Estou indo para minha escola e caramba, rapaz, eu me emocionava muito lá. Não, eles são muito amorosos, né? O que a gente aprende de resposta de amor lá é impressionante, né? Porque É, a Maria Angélica fala lá no documentário, ela fala, nós não temos pensamentos para o mal, a gente não deseja mal de ninguém. Eu não vou saber falar a fala dela perfeitamente, porque é incrível, vale a pena assistir para ver. Mas é impressionante a pureza que eles carregam eles não são reativos, né? Assim, na sua grande maioria, né? Eles não têm uma reação violenta. Claro, dentro sim, das limitações das suas necessidades sim, especiais, né? Mas sim. eles são É muito uma amor, reação né? sensitiva, né? Eles têm uma É, relação eles têm uma reação muito sensitiva com a vida, com a maneira de ver o mundo, com o outro, né? Porque muitas vezes a gente chegou lá em silêncio e eles sabiam que havia alguma coisa ali de estranho, de incômodo, né? sim. O comportamento para eles é uma base muito. Eles percebem muito o outro, né? Eles Muito. A percebem mãe muito o outro. A Célia, mãe do Matheus, está aqui com a gente e ela falou, eles são puros. E é exatamente essa palavra. Ela foi perfeita aqui na colocação, que eu queria, que não me veio a palavra na hora, mas exatamente essa, são puros. E Maria Angélica está aqui também, ó. Grande Alain, te deu um oi Oh, aqui. Maria Angélica, que Você, saudade dela. nossa, eu lembro que no documentário também você tem uma fala que é muito bonita, assim, que você diz que a sua vida, a partir da convivência com as crianças lá na escola e com os adultos, jovens, que você teve uma chave que virou e a sua vida se tornou muito mais leve, porque porque você foi aprendendo com eles ali que dificuldades, né, a gente não podia reclamar de nada, né? Pô, não podia. Ficou até hoje, impressionante, né? Quando a gente se afasta daquele lugar, Laís, a gente volta a esse convívio, Esse convívio humano estranho, né? Que não tem esse convívio sensibilidade, social né? imediatista, né? Exatamente. Compulsivo, antiético, desumano, insensível. A gente volta para esse lugar, insensível, desumano, voltamos, é impressionante. Agora, conversando com você, Impressionante. minha memória afetiva vai lá na experiência com tocando e dá para perceber o quanto faz falta o contato com eles mesmo, assim, sabe? A minha vida ficou, assim, muito mais leve e é sinceridade total, cara. Sinceridade de verdade, assim. Eu aprendi muito. Eu nunca mais cheguei num palco para trabalhar com teatro sem a Ai, tô determinação de arrepiada. samurai do Matheus. Nunca Olha que eu mais. estou arrepiada, porque Nunca eu mais. falei a mesma coisa. A Eu nunca mesma coisa. mais subi num palco de teatro sem ter a determinação samurai do Matheus. Entendeu? Eu faço os aquecimentos. É até chato. Eu às vezes me afasto para fazer as coisas, sabe? Pra galera, porque a galera quer bater um papo. Eu entendo isso, entendeu? Então eu saio um pouco. E eu levo na esportiva também, porque a galera fala, e agora vê uns aquecimentos do Arlan, não sei o quê. E aí eu levo na esportiva. Claro, né? Porque são meus colegas e tudo mais, mas eu tenho essa visão do Matheus com todas aquelas, né, com todas o que a gente diz de dificuldade, que eu acho tão bobo a gente falar que é uma dificuldade. Que dificuldade? É, Eles vivem muito bem, eles têm um entendimento da vida muito maior que o nosso, talvez, muito. assim falando, né? Eu acredito até que sim, Maria mas Angélica também, o fato da Maria Angélica, que você também menciona, da disciplina da Maria Angélica também, né? Da entrega dela na peça também, foi uma sim, coisa. sim. Ela, todos eles, né? Todos eles são assim. Voltei lá há pouco, não tem muito tempo. Foi quando eu fazia o Volta Seca. E aí houve um festival, alguma coisa que alguém organizou.
E o Júlio, a Aline, a galera, né? A Simone. E aí eu fui fazer o 15 minutos lá, fui fazer uma cena do Volta Seca e tudo mais. E aí eu cheguei lá e tô lá arrumando e eles apresentando não sei o quê. E eu voltando para aquele lugar, né, Laís? Porque aquele lugar não é assim, você não chega e pega o tocando de cara. É, Você não. vai aprender com o tocando um tempo até você entender que lugar é aquele, como aquelas pessoas se comportam. Você falou, eu que fui incluído lá, não sou, né? Você falou assim, É, eu fui é que fui incluído, a incluído. gente, nós é que somos incluídos. E aí, de repente, cara, eu cruzo na coxinha com o Matheus, né? E aí a Ai, que determinação de ótimo! samurai voltou logo. Eu falei, opa, preciso me arrumar aqui. O Matheus já tá arrumado ali, já tá pensando nas coisas dele, é. E aí já me liguei onde eu tava. Falei, opa, tem que pegar rápido isso aqui. Não tem brincadeira, não. Ai, Porque os meninos são. amigo, o Matheus, eu contei isso acho que foi na live do Júlio que eu contei. Teve um dia que a gente chegava muito cedo para ensaiar, né? E aí eu Aham. fazia faculdade de jornalismo, trabalhava à noite, virava à noite. Teve um dia que eu cheguei com sono. Aí eu dei uma leve cochilada assim. Aí o Matheus chegou para mim e falou assim: aqui é o nosso local de trabalho, você não pode dormir. Oh, que ótimo! Tá vendo? É ele mesmo. É ele mesmo. Aí eu, desculpa, eu acordei agora. Nossa, Eu falei assim, é que isso, cara, eu tô no incrível meu isso. trabalho. E, pô, Demais, né? incrível, É demais incrível. isso. E a cada tirada, o Matheus tem umas tiradas, né? É É. muito bom, ele é Eles não escondem a maravilhoso. vida, né? É impressionante como eles não Não, escondem a vida, eles mostram a vida. essas máscaras sociais que a gente tem e que a gente faz teatro para desconstruir, né? Para Sim, poder estar livre, para não julgar e interpretar todos os tipos de gente. Eles não têm, né, ali essas máscaras, eles não têm máscara. Que é maravilhoso, é, não tem essa defesa humana que não é verdadeira, né? Que não é empática. É muito louco isso. eles não têm essa máscara. E a sensibilidade que eles têm com o outro, cara, em várias situações. A Sim. gente está falando do lugar, pessoal, para quem não sabe, mas eu acho que o pessoal todo está acompanhando sua live já, que você já tem feito, né, Lalai? Já há um É, mas é tempo. bom sempre falar, amigo. Mas Pode para quem falar. não sabe, o Tocando é uma escola de arte e para crianças especiais, né? Pessoas, tanto crianças quanto adolescentes. E eles são medicados, existem médicos lá também, né? Tem professores, tem médicos também lá, e em algum momento eles são medicados. Por quê? Porque eles recebem a receita dos médicos particulares. A mãe apresenta, olha, meu filho precisa tomar o remédio. Então tem tudo isso. E a gente sabe que, claro, pode acontecer de haver um surto, alguma coisa fora do comum. Isso acontece lá, né? É uma coisa que é até comum, porque eles passam por esse tipo de situação, porque alguns são medicados, enfim. E é impressionante, gente, quando isso acontece com outro, sabe? Como eles se sensibilizam. Isso é demais, eu acho demais, Eles porque se eles ajudam, também né? passaram por aquilo e vão passar. Então, quando alguém tem um surto, alguma crise, eles ficam num estado, assim, é um misto de silêncio e compaixão, assim. Eles Um quase que não respeito, falam né? Um respeito, eles não falam, ah, a respeito. pessoa passou mal. Não, eles ficam assim, com uma ciência de que como se eles estivessem se vendo naquilo ali também, e estão também, né? Porque eles tanto passam quanto provavelmente possam acontecer de passar também. E isso é bonito demais, porque a gente hoje atropela o outro, né, meu? Por causa de qualquer coisa, pô, o nego tá passando por cima de você, não quer nem saber sabe assim? Pô, você andou no banco ali, você saiu um pouquinho, o nego já tomou ali, já passou na sua. Eles têm o maior cuidado, o maior carinho, o maior respeito pelo outro. E isso é lindo demais. A gente precisa trazer isso para cá, para Sim. o nosso lado, Eles têm uma aprender com eles. educação muito humanista lá no Tocando em Você, né? Que o Tocando também é uma escola inclusiva, mas tem aula de tudo, né? Não só de teatro, tem dança, tem matérias regulares do colégio, né? Matemática, ciências, português, biologia, tudo isso. Então, é muito misto ali, muito misturado, no melhor sentido, né, da palavra. É muito aprendizado junto ali. E essa coisa que você falou do respeito também é muito legal, mas não sei se você teve, com certeza você teve essa percepção, mas eu tive muito lá vendo a evolução quando você insere a arte na vida das crianças, dos jovens ali,
como eles também melhoram, né? Como as dificuldades deles são mais ultrapassadas e eles vão mais além. Eu falo aqui que eles vão até a máxima potência que eles podem ser, né? Que a arte contribui muito para isso. É importante a gente falar isso também, né? Esse É, poder que a arte é tem, né? muito importante. Se fosse uma escola cartesiana que tentasse colocar pessoas naquele quadrado social que a gente é acostumado na escola, né? Ah, não tem recreio, não tem merenda, fica de castigo, não pode sair. Não, é claro que eu não estou dizendo que não tenha que ter rigor, mas esse formato cartesiano não rolaria. Mas eles aprendem ali a pensar, eles aprendem muito a pensar através da arte. E é incrível. Todos eles têm uma Sim, opinião. Todos eles nos sim, surpreendem, gente. Se deixar falar, nos surpreendem, sabe? exato. Porque eles pensam, eles aprendem a pensar. O tocando não dá a lição de casa. Dá para eles pensarem, para E eles dão trazem limites pessoas que também. provocam eles, que dão, Sim. né, que fazem com que eles pensem. Então, quando eles falam, Nossa Senhora, sai de baixo, É, porque vem verdade, viu? bem verdade. Eles têm essa e tem o rigor da regra com eles. Eles são muito respeitadores, muito educados, são uma galera assim incrível, uma experiência incrível participar do tocando, ver as peças deles e conviver com eles é uma experiência incrível. Sim. O que mais te tocou assim lá, amigo? Tem um fato assim que você queira contar que foi o fato que virou a tua chave? Porque a convivência ali foi ampla e foi muito duradoura, né? A gente ficou em 2010, depois a gente ficou em 2011 fazendo aquele trabalho na Marinha, né? De quase um ano indo para a Marinha. Mas teve algum dia ali que te bateu uma coisa muito forte que você falou, cara, Ah, pô, teve algumas situações, mas eu confesso que eu não me lembro exatamente de uma assim de específico. um, mas eu vou lembrar aqui, no meio do caminho eu vou retomando. Mas tá, eu lembrei de uma coisa. Tem um garoto lá, que eu não me lembro o nome, qual o nome, e ele estava sendo festejado pelos outros coleguinhas. De alguma maneira, ele estava sendo festejado lá por todos. E eu fiquei muito curioso por que aquele garoto estava sendo festejado e fui conversar com ele aí, cara, o que está acontecendo? Seu aniversário e tal. E ele, muito educado, não, não é meu aniversário não, é porque eu tô estudando e tal, eu entrei para alfabetização, não sei o quê, tô estudando. Eu falei, ah, tá, legal, você estuda aqui. Não, eu não tô estudando aqui, eu tô estudando numa escola mesmo. E aí depois eu vim saber que esse menino, ele, de alguma maneira, ele teve uma aprovação para ir para uma escola considerada normal, assim, sabe? Essa escola que não é o tocando. E aí acho que era o único aluno ali daqueles que conseguiu passar para uma escola. O que me comoveu, o que mexeu comigo foi que os outros, cara, estavam numa felicidade por aquele coleguinha, sabe? Como se ele tivesse passado no vestibular, assim, sabe? E a gente hoje quase não festeja nada, né? Tudo uma coisa, É, as cada um na pequenas sua. conquistas, né? Eu lembro que esse fato, eu lembro disso, me chamou muita atenção, assim. Que eu falei, caramba, Sim. que coisa, né? Eles ficam felizes, assim, eles, né? Tem uma coisa de vitória, né? De desejar o legal para o outro, o bem para o outro. Eu achei bonito, assim, eles É se porque reunirem para festejar. eu acho que eles entendem que a conquista deles é a minha conquista também. Então eu vou ficar feliz pra caramba, sabe? Porque Aham. nós todos somos uma coisa só aqui, né? Que eu acho que esse que é o pensamento que falta na gente, assim, hoje em dia. Que se a gente fica feliz, né? Se o todo é um e eu sou o todo, entende? Mas são essas barreiras sociais que a gente tem que quebrar, né? Exatamente. Eles não têm essa barreira, né? E eles estavam muito felizes pelo outro, e ali era um processo de que o outro também queria no futuro passar, entrar. Imagina isso, né, cara? E demais, né? Num lugar que a gente não festeja mais nada, assim. Sim, Eles têm essa empatia, esse amor pelo outro, esse desejo.
Outras coisas da Maria Angélica agora também, que não vou me recordar tanto, mas a Maria Angélica era uma menina que me emocionava muito. Sempre que ela falava, nossa, me derruba. Eu via, assim, ela me puxava para a vida, rapaz, de uma maneira impressionante. A live dela Eu tenho muito promete aqui carinho. também. Ela e Matheus promete. Nossa, e quando a Maria Angélica cantou pela primeira vez na minha frente, meu Deus, o mundo, eu fiquei sem chão, cara, de verdade. De verdade, que voz. E assim, um desejo de mostrar o melhor que a gente tem, né? Isso aqui, Sim, gente, é o que eu faço de melhor. Entrega com. É aquilo impressionante demais. sim. Só. O Júlio falou aqui que o Arthur foi para a faculdade. Que talvez possa ser esse aluno que você se referiu, mas ele foi Olha para a que faculdade. incrível. É. Pode ser ele mesmo. Que incrível, né? Aí. Agora até eu tô festejando ele. Ô, Arthur, parabéns, cara. Pô, demais, cara. A Simone falou que tem alunos já formados em. Eu não me lembro o curso agora, eu não sei se é pedagogia. O Júlio pode lembrar aqui, mas tem alunos lá do Tocando em Você que já fizeram faculdade e já se formaram. Olha que incrível isso, Que né? bom. Isso é muito bom. Isso é muito Muito bom. maravilhoso. E, amigo, Sim. uma outra coisa que me recorda aqui, bom, mas antes eu vou entrar agora no assunto da inclusão, assim, que é a pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Por que que você acha que a inclusão é importante nos dias de hoje, assim? Eu acho que já não é, assim, a gente fala que é importante como se a gente tivesse que fazer um movimento para que isso acontecesse. Na real, eu imagino que isso já tinha que estar acontecendo naturalmente há muito tempo, saca? A gente não precisasse ficar falando que isso tem que acontecer. Mas a Uhum. gente está muito atrasado, né? É difícil É. ainda. Ainda existe muito preconceito. E eu fiquei muito chocada de uma coisa que eu não. Ah, o gatinho quer falar, quer Ele falar. quer aparecer aqui porque ele é danado. Ele não pode ver uma câmera hoje. Vem, enfim. Pega ele aí, bota ele aí. A Betânia vira e Quando mexe ele faz vir aqui, isso eu vou aqui te também. apresentar ele. Tá. Sim. Que tava que. A Não, a inclusão, né? Simone falou. Mas a Simone falou, Alô, não sei se você sabia disso, que há um tempo atrás os especiais eles tinham que ficar trancados dentro de casa, eles não podiam sair para fazer nada, assim, que era. Eles eram extremamente excluídos e marginalizados, assim, entendeu? Isso é muito duro, né? Isso é muito Uhum. desumano, gente. Deixa eu só É. abrir aqui a porta. Eu ouvi. Tá, abre, fala com ele. Fica à vontade. Vou lendo os comentários aqui enquanto isso. Ó, quem quiser mandar pergunta pro Alan também, viu, galera? Só manda aqui tudo que vocês estão escrevendo. A Maria Angélica vai fazer uma live com a Orquestra Sinfônica da Petrobras. Olha que coisa incrível. Ela Que divulgou aqui legal. pra gente. Eu Que acho que é dia legal. 30, se eu não me engano. 30 de setembro. Lindo, Que né? incrível. É, É 30 do demais, é 9 demais. Eles vão no conhecer YouTube. a Maria. Pô, ela vai soltar aquele vozeirão dela, aquele teatro vai aguentar, não. Aguentar não. Essa coisa da inclusão, eu penso assim de maneira geral. É, porque a gente está num momento que tudo tem que ser incluído, né? E aí não é mais inclusão, já é empatia mesmo. E peraí que o Finha tá fazendo muito barulho. Deixa ele solto, não E é melhor? Gente, porque eu é a amo hora do a patê calma do dele. Alan. É uma Ele calma. Eu, é a eu tenho hora que do aprender patê muito dele, isso. não, a hora do patê do Finha não tem brincadeira. Ele começa a cantar para comer esse patê dele. Agora ele tá comendo ali, tá feliz. Tá feliz? Já tá comendo. O Júlio até falou que queria ser calmo como você aqui no início da live, mas amigo, sua calma é inspiradora. Eu preciso aprender com você. É, Essa então, coisa do baiano maravilhosa, né? Esse significado do baiano, essa coisa maravilhosa. eu acho que a gente tem que. Eu acho que a inclusão é muito bom, mas, pô, cara, é empatia mesmo, sabe, Laís? É com tudo, cara. Não é só É, é todo mundo, sabe? A gente está vendo tanta intolerância aí com tudo, com gay, com LGBT, com negro, com por isso que eu falei especial, que eu com vou tudo. A abrir gente aqui pra tudo. precisa Deixa eu abrir pra tudo aqui, sacou? ouvir o outro, a gente precisa amar o outro, a gente precisa ajudar o outro, rapaz. A gente precisa voltar do início mesmo, assim, sabe? Quando a gente gostava do outro mesmo, quando a gente tinha respeito pelo outro, quando a gente queria ver o outro bem. A gente precisa aprender isso. Porque estou lendo um livro de um camarada ali chamado Noah Yuval.
chamado Homo Sapiens. Pô, interessantíssimo esse livro. Nossa, já ouvi falar desse livro, Homo Sapiens. É Terminei de legal, ler quero agora. ler, É vou ler. muito bom. E aí, cara, ele vai explicando, ele faz uma síntese da humanidade desde o início, desde o princípio. Você aprende tanto, você vê quanto a gente perdeu, assim, sabe? E como a gente está regredindo. Não adianta, uma amiga, estava conversando com uma amiga até sobre isso e a gente falou junto, ela falou, acho. Não adianta um só chegar lá, sabe? Tem Exatamente. que chegar todos. Tem que Chegar um chegar lá, vai todo ter que mundo. esperar os outros todos chegarem, ou vai voltar para ajudar todo mundo. A gente quer avançar muito e esquecer do outro, não deixar o outro. Eu acho que inclusão é isso, é você esperar o outro, você chegar junto com o outro, sabe? Esse lugar de competição que a gente está é horrível, é péssimo. É Tem destruído péssimo. tudo. Não É adianta, péssimo. não há vitória, não tem vitória só de um, não. Chegar lá sozinho, não. Por isso que tudo isso vem acontecendo, né? Essa coisa injusta, essa competição boba, com tudo é competição, com tudo, assim, sabe? Então, e eu acho que é isso. Eles já se sentem incluídos, né? Eles já se sentem incluídos. Eu via muito isso neles, que eles já se sentem incluídos. Para eles, tá tudo bem, sabe? A sociedade é que precisa aprender a lidar com eles. Então nós é que deveríamos ter a nossa escola, o nosso tocando para aprender a lidar com eles, sabe? O contrário, Sim, porque eles sim, estão muito bem resolvidos com eles estão muito bem resolvidos com a vida, com o outro, e estão dispostos a ajudar e ensinar também. sim. Volta e meia, eles devem dar aí conselhos para essas pessoas competidoras, né? Essa sociedade competidora aí que não quer criar espaço para ninguém, né? Tudo é o meu espaço, o meu lugar, o meu não sei o quê. É. E Isso, eu acho assim também, a gente não tá aqui para romantizar a questão dos especiais, porque é claro que há muitas superações ali, né? Que eles trabalham a vida toda, assim como a família, que na sua grande maioria é um apoio constante e longo, né? Assim, durante muito tempo. Não é isso, não é sobre isso, mas é sobre resgatar valores, né? Resgatar valores essenciais que o mundo já está, que o universo, né? O mundo não, mas o universo já está tentando mostrar para a gente, para a ficha cair, e a nossa ficha não está caindo. Então vem pandemia, e vem uma coisa, e vem outra. Eu acredito muito que são recados. E eu acho que. quando... Pode falar. Não, não, pode concluir, pode concluir. Não, eu só ia falar, concluindo assim, que eu acho que eles, o que a gente fala aqui, porque uma vez já me falaram assim, você está romantizando a questão dos especiais, e há muita dificuldade, não é bem assim como você fala. Eu falei, não, eu sei, mas é que eu estou falando a minha visão do que eu aprendi, da lição que eles me passam e me passaram, mesmo tendo tantas dificuldades, assim, mesmo tendo, não dificuldade, desafios, eu não gosto da palavra dificuldade, mas mesmo Aham. tendo tantos desafios, então, cara, olha pra você, sabe? Sim, você não tem, ou você tem outros diferentes, mas veja como inspiração. É que o mundo tem as pessoas, o ser humano tem essa mania de achar defeito em tudo, né? De ficar procurando alguma coisa ruim ali em tudo que você tá fazendo. Ter a melhor das intenções e, enfim, desabafei. É, eu vou voltar atrás e dizer que eu acredito, sim, de maneira inclusiva. Eu acho que agora me veio uma coisa que a gente precisa realmente incluir em todos os setores, categorias. A gente tem que abrir espaço para as pessoas especiais, trabalhar com eles, conviver com eles. Eles precisam, sim, ter o espaço deles. Eles precisam sim estar no teatro, estar no cinema, estar trabalhando com seja lá o que for, o que eles quiserem, a profissão que eles quiserem escolher, eles podem se capacitar sim, e a gente tem que abrir espaço para isso também, sabe? A gente é lógico que existem exceções, tem pessoas que têm tratamento a seguir, ou tem um problema cognitivo, alguma coisa desse sentido, mas não se trata disso, assim. A grande parte passa por situações
que conseguem superar de maneira comum como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, sabe? Nós também temos problemas. Às vezes nós brigamos com a mãe, com a familiar, com o namorado. A gente também passa por problemas. Temos depressão, né? O dinheiro não chegou esse mês, enfim. E a gente desconta, descarrega. A gente também passa por problemas. Eles também têm problemas, só que problemas, alguns igual, outros diferentes, mas isso não impede deles estarem juntos conosco, assim, partilhando da mesma profissão, do mesmo trabalho, do mesmo ambiente, seja lá do que for. Isso é uma coisa que fica muito claro para mim quando estou lá no tocando, assim. Fica muito claro. Uma situação normal, um colégio de arte normal, todo mundo estudando de maneira normal, comum, várias histórias bacanas, várias pessoas, vários meninos e meninas talentosos, assim, que você fala, pô, muito talentoso. Então, é mais uma barreira nossa, né? Uma barreira social, uma barreira burocrática também, né? Eu acredito. Sim, Que sim. precisa ser ultrapassada. Precisa. A gente já coloca barreiras em qualquer. Você pode ver em qualquer ambiente de trabalho, já existem barreiras que as pessoas colocam e você olha e fala, mas gente, precisa, sabe? E às vezes eu acho assim que a arte é o lugar que menos está contaminado com isso, apesar de estar um pouco, né? A gente não pode ser aqui hipócrita de falar que não, mas é o que menos está contaminado com essas coisas, sabe? Então, ali parece que tudo fica mais, tudo é mais fácil, né? Não sei, a impressão que eu tenho quando a gente ensaiava, quando a gente estava junto. Eram problemas que existem no ensaio ou trem, né? Que não seja ali com as crianças do tocando. Eram problemas que depois eu ia para esses lugares e eu falava assim, caramba, mas por que as pessoas estão brigando por isso, né? E discutindo por isso. Vem muito uma coisa do ego, né? Que lá não tem muito isso, né? Assim, o ego fica, né? Eles sabem dividir, né, as coisas, né? É É, impressionante. Eles sabem dividir muitas coisas. Eles sabem sim, dividir. Eles são extraordinários, assim, de trabalho. O ego não chega ali porque eles são puros mesmo, né? São verdadeiros, né? São honestos. São sim. honestos nos pensamentos, no que eles querem dizer. E se prepara, né? Porque honestidade não está valendo nada nesse mundo, né? Ninguém quer falar a verdade para ninguém, né? Então, eles são o contrário. Eles jogam com a verdade, jogam limpo. O tempo inteiro Sim, mostrando a verdade. E por isso que a gente tem um choque, né, de realidade. Porque a gente tá tão na caixinha que quando a gente vai para um ambiente como aquele que a gente vê o sentimento verdadeiro, puro, direto, né? Sem máscara nenhuma, sem. A gente fala, poxa, que lugar é esse? Que esperteza é essa? A gente sim. aprende muito ali. Foi, Sim, foi uma uma experiência coisa, incrível. uma coisa que me comovia muito assim era o olhar, o contato visual e quando isso não podia acontecer por alguma questão de saúde deles ou alguma dificuldade, algum desafio que eles tinham que superar, mas era um outro tipo de contato, mas havia um contato muito direto e muito verdadeiro, né? Mas agora falando do olhar, que muitos ali tinham esse contato, que é um exercício que é difícil para as pessoas fazerem na sua grande maioria, né? Hoje em dia, você coloca uma pessoa para olhar, só fica quieta, olhando no olho uma do outro, assim, as pessoas têm dificuldade. É. Pessoas incríveis, grandes empresários, e pessoas super ricas, e pessoas mega inteligentes, e pessoas whatever, assim, sabe? Que é o básico aqui, o olho no olho não consegue. Tem uma coisa, um medo de se expor, né? Um medo de expor a alma, parece. Parada É. que a gente aprende muito lá, que assim, lá é muito livre, né? Poxa, tinham alunos que tinham coordenações motoras difíceis, situações difíceis de coordenação motora. Eu lembro que tinha um menininho que ele fez um espetáculo com a gente que ele estava numa cadeira de rodas
E ele O fazia a Rafa, né? peça e ele tinha um movimento que ele tinha que fazer, que era um movimento com a mão. Era o único movimento que esse garoto conseguia fazer, gente, porque ele usava um colete, ele tinha uma capacidade motora, acho que da cintura para baixo, zero. Mas enfim, esse era o único movimento que ele tinha que fazer durante esse espetáculo. Ele entrava e era esse movimento que ele fazia. Esse movimento que ele fazia, gente, ele fazia de uma maneira tão linda, tão verdadeira, tão entregue, tão íntegra, o melhor que ele poderia fazer era isso. E ele Sim. fazia. Ele fazia que todo mundo percebia. A pessoa na última fileira do teatro, eram teatros grandes, normalmente a gente fazia para muita gente, eu acho que era mais de umas 300 pessoas, assim, às vezes, assistindo os espetáculos. E todo mundo se emocionava, porque é isso, assim, mesmo que ele tivesse alguma dificuldade motor, o pouco que conseguisse fazer, fazia aquilo ali com toda a verdade possível, com todo o amor possível. É o melhor que eles poderiam entregar pra gente, e eles queriam ver que a gente percebeu que eles entregaram o melhor. Isso é demais. Quem é que faz isso Sim. hoje? A gente cumpre horário, quer correr, quer ir embora, quer não sei o quê, WhatsApp. Nesse mundo que a gente está, sabe assim? E primoroso, assim, a gente ter esse contato, porque a gente aprendeu muito com isso e a gente pode repassar isso também, porque o que eu levei deles foi isso, Pode. assim. Eu levei tanta coisa boa que eu já repassei para tanta gente. Às vezes eu repasso só com o meu comportamento, com a minha escuta, com o meu olhar, até com a minha calma aí que vocês falaram. Eu aprendi muito com eles, assim, e aí eu levo, às vezes, assim, eu falo, como eu te falei nos espetáculos, eu não consigo não ter aquela, né, aquela concentração samurai do Matheus. Porque a gente leva, né, principalmente ator, eu sou uma pessoa que eu escuto uma coisa, eu pá, cato logo, ou então eu vejo uma coisa, eu pego, assim, sabe? Eu tenho uma rapidez, assim, com essas coisas. E peguei muito deles o olhar do outro, a sensibilidade, a observação, sabe assim? Essa coisa do Presença, né, mesmo? melhor, A essa coisa do presença. melhor, sabe? Mesmo que você, cara, você tem isso aqui para fazer, porque às vezes o ator tem uma fala pequena, né? Ou então tem um papel pequeno e ele, porra, tá putíssimo, né? Porque ele queria fazer o papel maior e tal. Mas, cara, se fosse o menino daqui, ele ia entregar aquele papel ali tão bem, sabe assim? Então, cara, se ele tivesse a experiência de conviver com aquilo ali, ele ia aprender uma coisa para a vida dele que ele nunca ia esquecer. Porque não ia existir papel pequeno, não ia existir dificuldade pequena, mesquinharia, sabe? Tudo que eles podem entregar, eles entregam de melhor. E é muito bom você aprender com pessoas assim, porque, de certa maneira, você acaba influenciando outras pessoas quando você aprende isso e você faz isso. Quando você vai fazendo isso ao longo da sua vida, outras pessoas também observam, falam, pô, porque a gente sempre quer uma característica legal, né? A gente sempre quer uma característica legal. Se alguém faz uma coisa legal, a gente, pô, e a gente admira, a gente fala, pô, também quero fazer isso aqui. Então, as pessoas levam assim da gente. E a gente levou muito ali, né, Laia? A gente levou tanta coisa. Primeiro a gente chorava muito, né? Era um Muito, chororô. Nas primeiras semanas, assim, a gente muito. chorava, falou, a gente chorava. E E você fez um personagem que é muito próximo, eu e você, né? Nós fazíamos dois amigos que tinham contato com um garoto especial e com a irmã dele, né? Então a gente tava meio que nessa postura de nós mesmos na vida, assim, porque até então eu nunca tinha tido uma experiência tão próxima, uma oportunidade tão próxima. E a gente ficava impactado todo dia, né? Fazendo a peça, porque o Fred fazia brilhantemente, né? Tanto que ele até falou na nossa, última live que ele era confundido com um aluno da escola. É, era muito emocionante, né? o Tem Fred os era vídeos, né? incrível, todo mundo era incrível. Aquele trabalho é muito lindo, é lindo demais. Sabe, a Texto da história em Simone si, Colucci, um texto incrível, é, né? a história Direção em do Júlio si, Venceslau. todos os atores, todo mundo que estava ali era incrível, é um espetáculo muito lindo de fazer, muito lindo de ver. Minha mãe viu essa peça, minha mãe até hoje Minha fala mãe desse também, minha mãe que trabalho, tá aqui né? na live também, viu a peça e também marcou muito. E esse, por exemplo,
falta um apoio para um espetáculo desse rodar aí, né, gente? Para todo mundo ver, porque é tão Eu acho que necessário, né? tinha que ter, né, editais, Tinha que mas aí ter. tem que entrar a inclusão nisso aí, editais que abracem, que estejam juntos, sabe, que que esteja presente mesmo. Acho que quando a gente pensar em inclusão, as pessoas, eu tô falando agora para as pessoas mesmo, gente, quando pensar em inclusão, pensa que pode acontecer com vocês também, sabe? Se pensar isso, pô, a gente vai conseguir mandar uma energia muito melhor para eles lá, né? Eles vão receber muito melhor. Porque pode, né? Amanhã você tem um. Pode, pode acontecer daqui para frente, pode ter acontecido antes, pode acontecer porque o mundo muda, porque os valores também ficam todos loucos, por qualquer coisa pode acontecer. É, é. E por quê? Eu tenho um amigo cineasta que, pô, um cara super bacana, assim, e ele sempre foi um cara super direto, assim, super político e tudo mais. E aí, cara, pô, esse cara teve um filho especial. E ele era um cara muito durão, assim, sabe? Pô, cara, esse ser humano, ele mudou tanto, mas ele mudou tanto. Eu fiquei impressionado como aquela criança mudou a vida dele. Ele é apaixonado pela criança, sabe? E transformou aquela pessoa. Eu falei, pô, cara, o mundo não tá perdido, não. É aí que a gente vê. É aí que a gente vê que o mundo não tá perdido. Entendeu? Sim, Existem muitas coisas que podem partir da gente que a gente possa, sim, salvar esse mundo. Estou falando de forma metafórica, mas salvar de tudo que está acontecendo aí, politicamente, socialmente, enfim. A gente pode se salvar juntos. Coletivamente, a gente pode se salvar juntos. Se a gente com não ficar de certeza. picuinha. Com certeza. Amigo, nós temos 9 minutos aqui e passou muito rápido, né, gente? Quando eu Pô, olhei aqui, já estava quase 1 hora. E você cara, meio que já como a internet ah, ocupa nosso tempo rápido, né? Eu coloquei agora uma meta ocupa. de olhar o telefone 15 minutos todo dia. Então é 5 de manhã, 5 meio-dia ou depois do almoço e 5 de noite. Porque eu estava ocupando 6 horas do meu tempo. Eu fui ver lá nos Agora dados, né? Que tem reduziu os dados, né? drasticamente, né, para Reduzir 15 mesmo, e está minutos. sendo ótimo. Dá para ler muito, dá para fazer muitas outras coisas. Muito. Ensaio bem, não fica com a cabeça lá no telefone, entendeu? Que agora ensaio em casa, Exatamente. né? É, agora ele sai em casa. Em casa e no, aqui na tela, né? Essa tela aqui agora é o nosso meio, né? É o nosso veículo aqui. E por um lado é bom também, porque, cara, imagina, a gente não tinha tido essa ideia antes de se encontrar e falar sobre isso, né? E a gente vai ter um papo aqui com 11 pessoas incríveis que antes não passar, é difícil de encontrar, a gente fica botando essas barreiras. Então, assim, como também é importante você fazer do limão uma grande limonada ou uma caipirinha deliciosa para quem gosta e degustar, né, gente? Porque, assim, ver o lado bom das coisas também, né? E eu falo isso pra mim, eu não sou exemplo, não, que às vezes eu me pego numas baixas assim, numas deprês, mas de repente, tipo, opa, vambora, sabe? Porque Uhum. basta querer enxergar, né? É. Basta querer Basta querer, enxergar. né? Basta querer. Exatamente. E o que eu tava te falando é que eu ia pedir agora, nesses 8 minutos finais, um recado mesmo que você queira dar, que você acredite que possa fazer algum efeito não imediato, mas que a gente, como população, como cidadãos, assim, que a gente consiga captar e já ir fazendo uma diferença no dia a dia. Eu acho que isso já vem, tudo isso que a gente já está passando, vem fazendo as pessoas pensarem um pouco sobre isso. Mas, assim, eu vou só falar um adendo para você que eu pensei esses dias, me falaram, eu nunca tinha pensado. A pessoa me falou assim, como você quer incluir, sendo que, por exemplo, os espaços culturais, eles só têm inclusão para plateia, não tem muita inclusão para artistas que necessitam de cuidados especiais, sabe? Um camarim maior, um corrimão, um som para ouvidos sensíveis, essas coisas assim, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, é verdade, a gente fica tanto falando aqui que eles têm que ser incluídos e tal, mas a gente tem que dar estrutura para isso também, né? Sim.
Sim, Precisa temos ser que dar feito estrutura. uma estrutura para isso. Eu acho que como a gente pode incluir assim, com essa pandemia, a gente está o teatro foi pego de surpresa, né? E a gente está tendo que se relacionar por essa tela aí, como você bem disse. E a gente está descobrindo que essa tela não vai substituir o teatro, mas vai ser uma extensão. Acho que depois de tudo isso aí, depois de, né, se a gente tiver uma melhora na pandemia e tudo mais, e voltar a poder ter contato, teatro, eu acho que essa tela aqui ela vai servir como uma extensão até do teatro, uma maneira melhor de divulgar, enfim. E ela também pode ser muito útil, é uma maneira ótima de inclusão, de ter, criar modos de comunicação para os espetáculos, do tocando, para tudo. Isso aqui é uma ferramenta interessante. E eu acho que também a Sim. gente precisa ter políticas sociais, culturais, que vejam a necessidade de projetos, não só como tocando, tem outros, né, tem outros projetos no Rio, acho que o tocando, não sei se foi o primeiro, talvez, mas existem muitos outros. E depois disso, nosso também, sabem abrir o nosso coração mesmo, e ter empatia, né? Saber que a gente pode aprender com o outro. Eu acho que é isso, assim, tem que ter políticas culturais. Eu agora não tô, acho que se chama Escola de Gente, tem uma outra escola também, assim, que entra nos lugares e consegue os projetos e está sempre aí tentando, igual a Simone também está sempre tentando, tentar se unir de alguma maneira, sabe? Porque tá tudo, o mundo tá político mesmo, né? Tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, tem que estar juntando forças para que possa, de alguma maneira, regulamentar, ou ter mais editais, ou ouvir, ou ter, sabe? E aí contar com o nosso apoio. E a gente vai sim apoiar e vamos trazer mais pessoas para a causa, sensibilizar as pessoas para que consiga chegar recursos para que eles possam trabalhar de maneira digna, né? Como todo mundo, né? Não só os Exatamente. artistas, mas todo mundo, assim, né? Técnicos, todo mundo, né? Professores, enfim. Exatamente. Exatamente. Temos que fazer essa força-tarefa aí, que fica aqui o recado, né, para que tenham mais oportunidades. Inclusive, esse trabalho veio de um edital, então há como fazer, basta querer e o Estado e o país se organizar para isso, porque é uma grande engenhoca aí que tem que rolar para que isso aconteça de fato, né? Que são muitas coisas, não dá para entrar nesse mérito, mas que é possível, né? E, Sim. amigo, fala um pouco da sua peça, a gente tem 1 minuto, se você quiser divulgar aqui pra gente, chamar a gente para assistir, fica à vontade. Aham. Poxa, então, minha peça que eu estou ensaiando é um solo também, monólogo, vai se chama Nave Mãe. Fala sobre trabalho escravo contemporâneo, que é uma coisa que a gente está sendo abduzida para esse lugar aí, né? Voltamos a esse período de trabalho escravo e estamos nesse momento, né? Então, eu estou ensaiando em casa, eu pretendo fazer ela de casa, talvez até o fim do ano. Se não rolar, eu faço no início do ano e eu não sei também, de repente posso fazer em teatro se as coisas já estiverem normalizadas. Vamos torcer. E é isso, e volta seca quando der também, eu vou voltar a fazer quando tudo mudar e quando o Nave mundo se Mãe, abrir. o texto é seu também? No tempo do mundo, hã? No tempo do mundo. O texto da Nave Mãe é Nave Mãe, o seu? texto é meu, fala um pouco sobre a Ah, minha mãe, é uma peça que eu arrasou. coloco minha mãe, Que e incrível, enfim, eu amigo. tô Parabéns. apaixonado, enfim, Ó, daqui a pouco tá 8 aí. segundos. Deixa... Meu amigo, eu quero te agradecer muito. Eu me empolguei tanto com você. Muito obrigada. Te amo, viu?